Então nós paramos aqui nessa parte da aula, né, na última vez. Então vamos continuar. Efeito determinístico. Então o efeito determinístico é aquele efeito que leva à morte celular. Tá bom, pessoal? Ou seja, existe limiar de dose, ou seja, um limite. Então a partir daquela determinada dose começa a aparecer os efeitos, né? Então quanto maior a dose, mais ele vai acontecer. Tá bom? Então tem aí os efeitos comuns, né? Catarata, náusea, anemia, esterilidade, hemorragia, eritema e necrose. Então geralmente esses acidentes na qual as pessoas morrem devido ao encontro com radiação, como aconteceu no acidente de Goiânia, quando aconteceu em Chernobyl, como aconteceu no Hiroshima, né? Então todos esses acidentes aí que envolveram radiação e houve mortes foi devido ao efeito determinístico, ou seja, as pessoas morreram na hora, né? Então, por quê? Porque ultrapassou o limite que o corpo humano aguenta, tá bom? Então é assim que funcionou. Efeito estocástico. Então, efeito estocástico, diferente do determinístico, que é bem aqui, ó, tá escrito leva à morte celular. O estocástico, ele leva à transformação celular. Então ele altera, né, o DNA das células e ele pode ser causado por uma dose mínima de radiação. E aí eu falo para os senhores que esse é o efeito principal que nós técnicos em radiologia temos que tomar cuidado, tá? Porque como está dizendo aí, por uma dose mínima de radiação ele pode ocorrer. Então, ou seja, quando eu estudei na CENEM, meus professores diziam o seguinte, que é igual loteria, né? Se você joga uma vez, você tem chance, né, de ganhar, porém é bem difícil, estatisticamente bem difícil. Então a partir do momento que você começa a jogar mais, você começa a aumentar a sua chance. E assim mesmo é a radiação. Quanto mais você se expõe, a esse tipo de radiação, mais chance de você ter um efeito estocástico, tá bom? Então é por isso que na sala de raio-x nós temos que usar, né, o vidro plumífero, o labirinto, o avental, né, para a gente não pegar esse tipo de radiação, tá? Evitar a radiação primária, que é aquela que vai no paciente. Evitar de toda hipótese estar envolvido com a radiação secundária, que é aquela que se espalha, né? Então é por isso que a gente tem que tomar esses cuidados. Por isso que nós usamos também o dosímetro, tá? Porque a gente, como IOE, né? Que IOE significa indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Ou seja, aquele indivíduo que trabalha exposto a algo, né? No nosso caso é a radiação. Nós temos que tomar o maior cuidado com o efeito estocástico, tá bom? Ele pode gerar efeitos genéticos ou hereditários, né? E a forma mais comum de efeito dele é o câncer, né? E o câncer nada mais é que uma transformação celular. Somáticos são aqueles efeitos que ocorrem somente com a pessoa que foi exposta à radiação. Ela não se transmite aos seus descendentes, tá? E eles podem se manifestar imediatamente ou tardiamente. Ou seja, eu me exponho à radiação, vou ter todos os efeitos para mim, né? Mas se eu tiver daqui a um tempo filhos, netos, eles não vão ter o efeito da radiação. Fixou somente em mim, tá? Imediato, eles podem ocorrer em período de horas e até semana após a irradiação, né? Então todos esses acidentes aí, que teve já pessoas que morreram, né, logo na exposição, principalmente aqueles que foram aquelas que as pessoas inalaram ou ingeriram material radioativo, eles tiveram um efeito imediato, tá? Então tá dizendo aí, ó, eritema, né, queda de cabelo, necrose de tecido, esterilidade temporária permanente e alteração no sistema sanguíneo, são alguns desses efeitos, tá? Tardios são efeitos que podem ocorrer de meses a anos após a exposição, né? Então aparece catarata, câncer, anemia, e esse é outro efeito que nós, como técnicos em radiologia, temos que, né, dar um jeito de evitar, né? Então a gente vai ver isso na matéria de radioproteção, como fazer isso daí, tá? Então tá uns exemplos bem clássicos aí, né, sobre os efeitos da radiação que ocorrem no tardio, tá bom?